Bem-estar, com Roberta Zampetti. Oferecimento Nucleohematologia e Oncologia. Ciência para toda a vida. hematologia.com.br. Olá, Roberta, bom dia. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem, começamos uma sexta-feira com sol, muito embora a meteorologia diga que no final da tarde podemos ter uma surpresa e a água pode rolar. E a água tá rolando. Ontem você viu, né? O trânsito ficou uma loucura. A água ontem rolou com muita força, né? Não era chuva, era uma cachoeira vindo do céu. Mas, Roberta, diga. Fomos impactados na última segunda-feira no programa CQC, quando o deputado federal Jair Bolsonaro, aliás, um homem que já tem uma trajetória enorme no ato de fazer estragos com as palavras, fez mais uma série de estragos com as suas palavras. Como é que isso impacta no bem-estar das pessoas? Pois é, você sabe que eu fiquei pensando, que eu estava escutando a rádio cedinho, o Ricardo Boechat falou muito sobre esse assunto, como tem falado muito esses dias todos, eu falei, eu quero dar meu pitaco também. Aí eu fiquei pensando qual a relação que esse deputado teria com o bem-estar, que é a coluna, né? Sim. Aí eu pensei, falei, meu Deus, o que é bem-estar? Bem-estar é quando a gente tem mais saúde, tem disposição, tem autoconfiança, tem motivação na vida, né? Autoestima, quando estamos de bem com a vida, de bem com a gente mesma, que é fundamental, e quando a gente se sente respeitado nas diferenças, Paulo Leite. Sim. Além disso, eu fiquei pensando que bem-estar é saber lidar com as dificuldades. Quem é que não tem dificuldade, né? Quem é que nunca viveu uma experiência de se esforçar muito para conseguir alguma coisa, pessoal ou profissional, e fracassa, né? Tipo, não passou na prova, estudou muito, não passou, não conseguiu conquistar aquela pessoa tão desejada, né? Tem exemplos e exemplos, são muitos. Agora, isso não tem nada demais, isso acontece mesmo, faz parte do show da vida, né, Paulo Leite? Faz parte do show da vida. O problema é quando o insucesso, as desvantagens têm origem nos estereótipos ou preconceitos sobre determinados grupos. Olha o meu raciocínio. Vamos começar com um exemplo simples. Muitas mulheres escutam tanto que são piores que os homens para dirigir ou para resolver assuntos matemáticos que elas tendem a ter mesmo resultados inferiores. Isso eu não estou dizendo da minha cabeça, não. Isso eu já li vários estudos sobre isso, que eu adoro essa coisa humana, né? Sim. Essa até para lembrar aqui, sexo frágil, né? Isso não é um estereótipo? É um estereótipo. E que a gente reforça no dia a dia. Eu estou falando da mulher, mas há vários, até com motoqueiro, aquele lá é moto, aquele lá é motoqueiro, sabe? E aí eu cheguei aí a pensar no deputado, né? Porque há várias pesquisas que nos ajudam a compreender as consequências do racismo e da homofobia. Resumindo, a coisa é extensa, é muito profunda, né? Mas falando de uma forma mais rasa, o preconceito, ele pode causar o desperdício de talentos. Por quê? A pessoa se sente inferior. Aí, gente, quando a gente se sente inferior, a gente não dá conta de fazer as coisas. E aí é nesse momento que eu me deparo com esse deputado Jair Bolsonaro, quando ele dá declarações racistas contra negros, contra homossexuais, né? Aí foi dito muito hoje aí no Jornal Cedo, liberdade de expressão, a pessoa pode falar, não pode falar, é até bom ter uma pessoa que pensa diferente, falando. Essa é uma linha que, inclusive, algumas pessoas têm adotado para analisar a fala do deputado Jair Bolsonaro. Pois é, mas eu pensei, liberdade de expressão, primeiro que ele faz parte da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, certo? Sim. Segundo, que ninguém é obrigado a gostar de negro, de homossexual, de baixo ou de alto, de pobre ou de rico. De quem usa gordo, óculos, de quem não usa, de quem... Justamente, qualquer coisa. De quem quer que seja. Mas respeito, Paulo Leite, respeito para mim é direito, né não? Agora, ainda mais quando vem de um representante, imagina-se, do povo. E a forma como ele fala é muito agressiva. A forma como a gente fala com o outro, ela é muito importante, né? Porque ela pode demonstrar desprezo, mas ela pode demonstrar carinho também, mesmo tendo opiniões diferentes, o que eu acho que é legítimo, sim. Entendeu? Agora, o que eu fiquei pensando? Se os estudos, se várias pesquisas dizem que o preconceito pode causar desperdício de talentos, por outro lado,
e pode promover o fracasso, né? Por outro lado, pode também dar uma força enorme. Para quê? Para discutir mais essa questão na sociedade, para brigar na justiça pelos direitos, e parece que é isso que o movimento negro vai fazer, parece que é isso que o movimento gay também vai fazer. Tomara mesmo, eu acho que aí a coisa passa a ser da ordem do dia, como tem sido. Mas não só ficar falando, o deputado fez, vamos discutir coisa mais consistente, né? Sim. E eu adoro revista, e eu guardo revista, e ontem à noite eu achei uma entrevista dele, do Jair Bolsonaro, na revista Caros Amigos, de 2008. E a entrevista, ela foi chamada de entrevista assustadora, Paulo Leite, porque, entre outras coisas, ele se coloca a favor da tortura. Ontem foi 31 de março, né? Foi o dia do golpe, que depois nos transformou numa ditadura, né? Então ele se colocou na entrevista, ele coloca a favor da tortura, da pena de morte, etc. e tal. Aí o repórter que o entrevistou, que é o Marcelo Salles, ele diz na reportagem dele o seguinte: olha, por mais troglodita que pareça, é bom saber que umas 100 mil pessoas, na maioria militares, apoiam as ideias do deputado. E é com esse número de votos que o capitão da reserva do Exército, o deputado era capitão da reserva do Exército. Capitão Jair Bolsonaro. Justamente. Uma história, inclusive, uma história de violência e truculência conhecida. Justamente, mas é com essa história toda que ele vem sendo, e esse apoio, né, que ele vem sendo eleito e reeleito, já está no 6º mandato. Aliás, aí eu fui pesquisar hoje cedinho, né? Nas últimas eleições ele teve 120.646 votos. Bom lembrar que ele é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, onde tem uma base de apoiamento tradicional e onde temos lá tradicionalmente fortes unidades vinculadas às Forças Armadas, particularmente à tradição das Forças Armadas. Justamente. E para terminar, é bom dizer que eu vi uma entrevista dele que ele diz o seguinte: não quero voto de ignorante. Nessa hora eu sinto feliz em ser ignorante. Justamente. Ou seja, isso tudo aí eu acho que é bom para resolver essa questão, para discutir mais essa questão, porque nós estamos numa sociedade lotada de preconceito, né? E preconceito está muito longe de bem-estar. É isso mesmo, Roberta, longe da gente aqui ficar pensando que militares ou pessoas que tenham posição mais conservadora não devam ser representados, mas se a sociedade não evolui para uma representação que seja ao menos respeitosa, não há sentido nenhum que tenhamos representatividade. É o que eu acho, Paulo Leite. Olha, bom dia para você, bom dia para a turminha toda aí da Band News e para os nossos queridíssimos ouvintes. Vamos aproveitar o final de semana, com chuva ou sem chuva, né? Com chuva ou sem chuva. Bom dia, Roberto. Ontem te assisti na televisão, viu? Adorei o programa. Ok, tchau, Grande tchau. beijo, tchau. Também.